Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando Deus começa a manifestar seu poder, você confia em Deus mesmo quando as pessoas ao seu redor resistem à verdade? Quando Deus decide agir, nenhuma resistência humana pode impedir o seu propósito. Eu sou Sandra Reis, estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse é o nosso momento de leitura da Palavra de Deus e eu te convido a ler comigo, pegar sua Bíblia, um caderno para anotar, colocar aí aquilo que você aprende ao ler a palavra, deixar seu comentário, fazer sua pergunta, trazer seu testemunho. Esse é um lugar de compartilharmos a palavra. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe com as outras pessoas, para que mais pessoas possam ler a Bíblia comigo. No capítulo de hoje, é o capítulo 7 de Êxodo, ele começa com um momento decisivo da história da libertação do povo de Israel. Deus prepara Moisés e Arão para falar novamente com Faraó, o rei do Egito. Nesse lugar, nós vamos aprender o que é que Deus está falando e trazendo também de lições para a nossa vida, para que possamos aplicar em nossa vida. Vamos à leitura? Êxodo capítulo 7. O Senhor lhe respondeu: Dou a você a minha autoridade perante Faraó e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo que eu ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas sair do país. Eu, porém, farei o coração do Faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então, porei a minha mão sobre o Egito e com poderosos atos de juízo, tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Quando o Faraó pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do Faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e os seus conselheiros, e ela se tornou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e os feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou no chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu a vara deles, as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu e ele não quis dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: O coração do faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio para encontrá-lo e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: O Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer: Deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: Nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: Diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios
dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas no Nilo, na presença do Faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram, e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. E aqui nós vemos um contexto em que Moisés e Arão continuam sendo porta-voz diante do faraó, enquanto o povo espera todo esse processo. Ele também avisa algo importante ao faraó. Deus diz que o coração de Faraó ficaria endurecido, e isso mesmo que houvesse sinais, mesmo que ele contemplasse com os seus olhos. Isso nos mostra que o processo de libertação não seria de imediato, mas gradual. Deus revelando o poder de Deus ao Egito e ao povo de Israel, mostrando os sinais. Então, o primeiro sinal é Arão e Moisés se apresentam diante de Faraó e o cajado se transforma em serpente. Mas os magos fazem a mesma coisa. Depois vem o segundo sinal, as águas que se transformam em sangue. Deus envia um grande sinal, mas os magos do Egito também fazem com que as águas se transformem em sangue, e isso continua endurecendo o coração de Faraó. Mesmo diante de um sinal tão poderoso, o coração de Faraó permanece endurecido. Deus revela o seu poder gradualmente, confrontando as estruturas de orgulho e de resistência. Como eu posso aplicar essa palavra em minha vida? É entender que Deus age quando enfrentamos ambientes de resistência espiritual ou emocional. É entender que às vezes você fala e não é ouvido. Moisés fala, Moisés leva sinal, Moisés mostra, às vezes Faraó ignora. Isso pode acontecer conosco também. Você toma uma posição correta e encontra oposições. Você faz o que é certo, mas as pessoas continuam resistentes. Assim aconteceu com Moisés. Isso não significa que Deus não está agindo. Ele continua agindo. Nem todas as pessoas estão prontas para ouvir de imediato. O orgulho pode endurecer o coração humano. Deus trabalha nesses processos, não no momento imediato. O poder de Deus sempre supera qualquer outra força. Outra lição muito importante é que Deus não pede perfeição de Moisés, lhe pede obediência. Moisés e Arão fazem exatamente o que Deus orienta. E aqui continue confiando em Deus, mesmo quando as respostas não aparecem imediatamente. Quando Deus começa a agir, cada passo faz parte de um plano maior que ainda está sendo revelado aos poucos.
em entender que nem sempre eu vou ter uma resposta de imediato. Eu vou ter que esperar passo a passo, para eu receber as respostas que eu quero e desejo. Deus vai agindo, Deus vai mostrando, Deus vai trabalhando, até chegar o momento certo de receber tudo aquilo que Ele me prometeu. Que Ele te abençoe em tudo, abençoe sua casa, sua família e te dê cada vez mais confiança para esperar os processos, esperar o momento correto. Deus abençoe. Até nosso próximo momento de leitura bíblica.